Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, graças a Deus, chegamos no momento crucial, da reunião. Podemos falar o ápice da reunião, que é a palavra de Deus, ou não é? Porque sem palavra, nós nos corrompemos, Todas as ferramentas é importante, o hino, oração, tudo, grito de guerra. Mas a palavra ainda, que tem que nos dar a direção, Então, louvado seja o nome do Senhor pela palavra. Nós ainda estamos desfrutando, do livro de Gálatas, embora o nosso irmão Pedro Dong já começou sobre o livro de Gênesis. E esse alimentário nós temos como tema, de Gálatas ainda, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabemos que o autor, eu já falei, nosso irmão Pedro Dong. E hoje, irmão, nessa noite, nós gostaríamos de estar aqui compartilhando para os irmãos que estão aqui presencialmente, no local de reuniões da Igreja Itaúna, Minas Gerais, que tem outra Itaúna, E tem outra cidade que chama Itaúna, desculpa aí, mas só para interagir aqui, Você no canal do YouTube, você que vai desfrutar dessa palavra depois. Então, nessa noite nós gostaríamos, chegamos na mensagem 14, a qual nós desfrutamos já durante a semana. Hoje é um ruminar, É a prática das igrejas. Então, qual é o encargo hoje? Vamos falar junto? As obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos falar juntos de novo? As obras da carne e o fruto do Espírito. Aleluia. Vamos ler, irmão, primeiramente. Podemos ler da maneira dinâmica aqui os versículos todos, amém? 16 a 26. Vamos ler todos. Os irmãos começam lendo os versículos pares e depois as irmãs os ímpares, amém? Então vamos lá, os irmãos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. As irmãs? Gálatas 5, 16, versículo 17 agora, desculpa, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura... Os irmãos, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. As irmãs. Os irmãos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Irmãos, nessa noite então, gostaria de estar dando continuidade. É óbvio, todas as palavras, louvado seja o nome do Senhor, ela tem tido a continuidade, O Espírito tem selado, palavra após palavra, mas fazendo aqui um panorâmico da mensagem anterior, que o Guilherme compartilhou,
Hoje, né, pela graça do Senhor, eu estou compartilhando. Semana que vem, se o Espírito permitir, o Zé Carlos. Então, são 3 mensagens bem conectadas. Tudo vai estar falando praticamente dentro desse contexto, né, de Gálatas 5, sobre o andar peripatel, né, que é Gálatas aqui, no capítulo 5, versículo 16, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Guilherme já mostrou na mensagem anterior, hoje vou refalar, e semana que vem, né, o Zé Carlos também vai estar infundindo mais em nós, né, por meio do Espírito, que, de fato, até a volta do Senhor, não tem outro caminho. Enquanto nós estivermos nesse corpo, precisamos continuar andando no Espírito. Esse é o segredo, irmãos. Para mim e para você, para todos nós, para não viver na concupiscência da carne, não tem outro caminho. O caminho é andar no Espírito. Então aqui nós vimos sobre esse andar, né, que é o peripatel, e o versículo 25 fala que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vimos também durante, né, o desfrute, semana passada, essa semana que vem, um Deuteronômio, vai falar do andar estoiquel, né? Um andar como marcha, um andar firme, com visão. Esse é o andar estoiquel, um viver coletivo. E o viver do andar peripatel, né? Que é o viver diário, também já foi mostrado, e nós vamos continuar mostrando, ruminando, falando. E nós sabemos que esse refalar é segurança para mim e para você. É salvação para nós outros. Ouvir as mesmas coisas. Por que que o apóstolo Paulo advertiu os Gálatas? Em outras palavras, amados irmãos, amadas irmãs, que estão aqui presentes, você que vai estar vendo a mensagem, para você também, todos nós que somos filhos de Deus. Por que Paulo falou para os Gálatas? Hoje também, irmão, há advertência para nós. Nós não podemos ficar apenas lendo a Bíblia como historinha. Ah, os Gálatas. Ah, os Gálatas. Ah, os Gálatas andam na carne. Ah, os Gálatas. Hoje a palavra é para mim, é para você. Então, essa palavra hoje é o mesmo significado. O Senhor, como o Espírito, Ele deixou escrito para nós, os itaunenses. Quem nasce em Itaúna é itaunense. E para nós que cremos no Senhor, que somos salvos. Por isso que essa palavra também podemos falar que é um paradoxo. Você que está aqui nos visitando, você que vai estar vendo essa mensagem pelo canal da igreja e YouTube. Se você não é assinante, dá um joinha lá, seja um assinante, para que a palavra de Deus possa chegar mais e mais, salvando você e a sua casa. Então, essa palavra que está se referindo às obras da carne, que está no plural, e os frutos do Espírito, que está no singular, essa palavra tem tudo a ver para com quem já é salvo. Se você estiver aqui nos visitando, se você não teve a experiência genuína de confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, essa palavra não vai fazer muito sentido para você. Você vai ouvir, eu ouvi lá, negócio de obra da carne, confusão. Somente quem entende as palavras do Senhor, de fato, é o homem espiritual, aqueles que nasceram de novo. Porque o homem natural, aqueles que não creram ainda, que não tiveram a vida, que não têm a vida de Deus, não vai ter entendimento, o significado profundo das obras da carne e o fruto do Espírito. Por isso que o Senhor está revelando para nós que já somos salvos.
Mas e para você, que se você estiver aqui pela primeira vez, e você que vai estar ouvindo essa palavra, há um caminho para você nessa noite. Deus te ama. Deus quer te libertar completamente da carne, do velho homem, da vida da alma. De que maneira que Ele quer te libertar? Esse é o nosso Deus amoroso, Deus doador. Ele preocupado comigo e com você. Ele se deu a nós. E basta nós crer nele. De que maneira? Confessando com a nossa boca, crendo com o nosso coração e declarando que Jesus é o nosso Senhor. Se você então está aqui nessa noite e não tem a certeza da sua salvação, e você também vai estar ouvindo essa palavra, eu vou estar fazendo uma oração, você pode repetir baixinho no seu íntimo, onde quer que você esteja, creia e fala: Senhor, eu preciso ser salvo. Para quê? Para que essa palavra continue te salvando e te libertando das obras da carne. Porque as obras não te salvam. Por mais bom comportamento que você tenha, por mais temente a Deus que você seja, as obras não podem te salvar. Era o que os gados estavam fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo os advertiu para os cristãos ali na Galácia. Vimos que tinha os judaizantes que estavam perseguindo. Mas voltando aqui para a assembleia aqui agora, sobre a questão se você não tem certeza da sua salvação. Basta você repetir comigo, eu vou fazer uma oração, e você no seu íntimo, você possa repetir: Senhor Jesus, Senhor, nessa noite eu me abro a Ti. Senhor, entra para dentro de mim. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, mas que graça ganhei. Senhor, o Senhor um dia veio até nós, cheio de graça e de realidade. Senhor, eu quero receber o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, entra para dentro de mim. Senhor, venha regenerar o meu espírito humano. Porque, Senhor, se eu vier confessar a Ti, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí, por meio, Senhor, de eu crer em Ti e receber tão grande salvação, o Senhor possa continuar fazendo a Sua obra em minha vida, me livrando da morte e do pecado, me livrando das obras da carne. Senhor, nessa noite, eu confesso a Ti que Jesus Cristo é o meu Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, e se tem algum pecado ainda que está oculto em minha vida que eu não confessei, Senhor, me leva a crer no Seu precioso sangue. O sangue de Jesus, Seu Filho, me lavou e me purificou de todos os meus pecados. Senhor, eu confesso a Ti. Senhor, eu recebo a Ti. Entro para dentro de mim. Ó Santo Espírito. Que o Senhor possa, de fato, continuar fazendo a obra dele da minha vida, na sua. Você que confessou, a Bíblia é prática. Se nós confessarmos, crer com o coração e confessar com a boca, e chamar pelo Senhor, nós seremos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 3, somente esse versículo, Romanos 10, 13, diz assim: Senhor Jesus. O 12 e o 13, desculpa, o 12 primeiramente. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se de fato você invocou o nome do Senhor genuinamente, a Bíblia, ela é prática. O Senhor diz que te salvou, irá te salvar, e Ele entrou para dentro de você. Agora, por meio dessa salvação,
Aí sim, assim como os Gálatas, eles começaram bem, eles começaram a viver e andar no Espírito. Mas só que nós vimos que houve empecilho na jornada cristã. Houve dificuldades por meio dos judaizantes. Aí nós vimos que eles começaram a praticar a lei, voltou o princípio elementares. Algo a mais sem ser o Senhor. Muitas vezes para nós também hoje, irmãos, nós somos salvos. Mas por que que muitas vezes ainda eu e você, agora sim que temos clareza, a certeza da salvação, por que que ainda eu continuo, eu não quero, mas por que que eu continuo pecando? Por que que eu continuo errando? É isso mesmo, irmão, que há uma grande luta no universo. Uma vez que nós somos salvos no nosso espírito humano. Deus fez o homem tripartido. Espírito, alma e corpo. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Ó Senhor Jesus. O que diz? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu e você, nós viemos a crer no Senhor, o ponto de partida da salvação de Deus é o nosso espírito humano, que estava amortecido, que estava alheio a Deus, estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas Deus nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Por isso que é importante você e eu, nós estarmos cientes. Os Gálatas foi a mesma coisa. Eles eram salvos. Mas por que estavam praticando as obras da carne? As concupiscências da carne? Esse é o grande perigo, irmãos. Deus não quer ficar apenas no nosso espírito humano. Ele quer ganhar-nos completamente. Por isso que esse contexto, 1 Tessalonicenses 5:23 fala, espírito, alma e corpo. Está vendo? Seja conservados íntegros e irrepreensíveis perante a Deus. Então os Gálatas voltaram à prática anteriores. Paulo os advertiu por causa das obras. Quem é que vos enfeitiçou? Quem é que fez voltar ao caminho da circuncisão ali, voltar a seguir aquelas práticas? Aí por isso que hoje, irmão, nós, uma vez que nós viemos a crer no Senhor, eu e você, todos nós aqui, é importante estar ciente. O nosso espírito foi salvo. A salvação é eterna. O novo céus, nova terra, já está garantido. Mas agora, eu e você temos um problema. Deus quer salvar agora a nossa alma. Quer ou não quer? Deus quer salvar a nossa alma. Por isso, irmão, que desde o princípio, no Alimentiário, nós vimos, logo na segunda-feira, que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E a vontade de Deus, o plano de Deus, irmão, não quer dizer que vai ser, não. Já foi cumprida. Quando o Senhor morreu ali na cruz, Ele disse ali, principalmente no Evangelho de João, e fala, quando Ele estava ali na cruz, Ele disse, está consumado. Ele orou ao Pai. É um fato, nós cremos pela fé. Já está tudo consumado. Deus já restaurou tudo. Para Deus não tem diferença de dia e noite. Um dia para com o Senhor é como 1000 anos como um dia. Para o Senhor está tudo pronto, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Mas nós estamos ainda separados do espaço e tempo.
Então, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nesse corpo, nesse mundo que jaz no maligno, século 21, quando o Senhor vai voltar? Não sei. Mas o Senhor nos disse, vigiai e orai. E o Senhor também disse, desenvolvei a vossa salvação. Então o Espírito foi regenerado. Os Gálatas, mesma coisa, foram regenerados no Espírito. Eles corriam bem. Eu e você, a mesma coisa, amado irmão, amada irmã. Vamos trazer a palavra para nós. Quanto tempo de vida cristã que nós temos? Nós demos a partida na corrida. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Já foi dada a partida. O nosso espírito, Deus habita. Deus mesclou. Por isso que a vontade de Deus, desde Gênesis, Apocalipse, o Pai tem a vontade. O Filho, nós vimos que Ele é o arquiteto. E o Espírito é quem executa. Sabemos muito bem que está referindo-se à Trindade Divina. A obra do Pai, do Filho e do Espírito. Mas, porém, há um só Deus. Desde Gênesis 1:26, quando Deus fez o homem ali, vocês lembram aquela frase? Façamos. Lembra? O homem não está no singular, tá? Façamos? Não. Plural. Ali, o Deus triuno já estava ali fazendo a obra. Porque Ele é antes de todas as coisas. Então, Ele já planejou, já executou, tudo está pronto. Mas agora nós precisamos continuar sendo salvos. Sendo libertos do pecado. Que tenazmente nos assedia. Eu e você precisamos continuar usando o Espírito, como Paulo aqui falou para os Gálatas. Andai no Espírito, que jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Eu não vou ter tempo, também não é minha meta, meu objetivo. Não preocupa, tá? Ih, o Toninho está atrasado. O Toninho não está nem na metade. Pode ficar tranquilo. Quero passar o encargo da palavra que eu ganhei diante do Senhor. Com respeito à carne, né? As obras da carne são. Está no plural. Os frutos do Espírito está no singular. Então, assim como eu falei da salvação, eu e você fomos salvos. Deus começa a obra dele de dentro para fora. 1 Coríntios 6,17, embora eu citei, mas vamos ler que é importante. 1 Coríntios 6,17. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O que diz 6,17? Que se une é um espírito com ele. Muito fraco. Apenas os irmãos, varões. Apenas as irmãs? Amém. Todos juntos. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, a salvação, Deus está no nosso espírito humano. O Espírito do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito executa a obra do Pai, a voz de comando do Filho. O Espírito hoje, assim como lá em Gênesis, Deus criou os céus, a terra, o Espírito
Espírito de Deus pairava sobre as águas. E hoje, o Espírito de Deus está pairando. Não vou falar sobre as águas, mas está pairando sobre a terra. Porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em realidade. Ele está procurando. Sabemos que hoje o Senhor é o Espírito. Por um lado, nós unimos com o Senhor está no nosso espírito, amalgamado, mesclado, misturado. Aquele exemplo clássico que o irmão Dong dava quando era vivo. Mistura o chá, a água quente com o chá, não é isso? Depois ele tenta separar, não consegue. Em outras palavras, vamos para o mineirês mesmo, não é isso? Café com leite. Põe o leite, depois põe o café, mistura, a mistura homogênea. Depois fala, separa. Não tem como, é ou não é? Você, o Espírito do Senhor uniu com o seu Espírito. Esse é o nosso Deus, né? Que ama cada um de nós, ama toda a humanidade. Aí, irmãos, a alma, o Senhor quer salvar nossa alma, porque é um grande problema. A vida de Deus precisa continuar crescendo em mim e em você. Se eu e você não usar o Espírito, não importa se aqui, Gálatas 5, versículo 16, né, como já vimos, o andar peripatel, ou versículo 25, o andar estoiquel, né, principalmente o peripatel. Nos três aspectos, já vimos também, Guilherme mostrou bastante semana passada, né, na vida social, no trabalho, na escola, andando pelo caminho, andar no Espírito. Na vida familiar, a esposinha ali cuidando, fazendo comida, ou seja, qual for o trabalho, nós também, na vida familiar. Marido, esposa e filhos. Precisamos estar andando e vivendo no Espírito, para que nós não venhamos cumprir a concupiscência da carne. Porque há muito atrito, porque há briga, porque há confusão, porque ainda entre o casal fala-se em divórcio. Não está andando no andar peripatel, nem estoiquel. Quando você começa a falar isso, sabe qual viver que você está vivendo? Isso chama-se obra da carne. Eu quero separar. Para mim acabou o casamento. Eu arrependi de ter casado. Aí o solteiro, até hoje eu não casei. O Senhor não lembra de mim? Não sei o quê. Que andar é esse? Em tudo nós damos graça, porque o Senhor é bom. Por isso nós precisamos andar no Espírito. Aí quem é casado não tem filho. Aí ora para que Deus dá filho. Aí quando vem os filhos, às vezes começa a reclamação, murmuração. Meus filhos é difícil, meus filhos não tem jeito. Isso é resultado da obra da carne. Eu e você precisamos andar mais no Espírito. Viver no Espírito. Quando vier a adversidade, quando vier os problemas, que é lindo, né? Da Lida que fala, não é isso? Quero o meu barco virar, não é isso? Nós precisamos o quê? Invocar o nome do Senhor, é ou não é? Senhor Jesus! Senhor, salva-me! Salva o meu marido, salva a minha esposa, salva os meus filhos, salva o meu patrão, salva a liderança da igreja de Itaúna. Senhor, salva a irmandade. Irmão, nós precisamos ter esse andar. Senhor, nos livra de ficar manifestando as obras da carne. Por isso que Paulo, irmão, ajudou os Gálatas. Hoje essa palavra é para nós. Mesmo eu e você sendo salvo, o Senhor quer continuar nos salvando. A nossa alma, 2 Pedro 1,9, da maneira dinâmica aqui, rápida. 2 Pedro 1,9. O que diz? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tiago capítulo 1.
versículo 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então aqui fala de novo salvação da alma. Nós sabemos que a nossa alma, irmão, é a nossa pessoa, o nosso psique, é quem nós somos. Sabemos que o espírito humano ele é formado de comunhão, intuição e consciência. E a nossa alma, nós sabemos é o quê? Mente, vontade e emoção. Por isso que eu e você precisamos lutar, guerrear contra as obras da carne, andar e viver no Espírito. Senhor, dai-nos graça. Mas é isso mesmo, irmão, trabalhando. Você não precisa ficar trancado lá na sua casa, no quarto. Eu não posso sair, porque senão eu vou pecar. Eu não posso ver ninguém. Não, irmão, não é isso não. É tendo um viver normal, andando. Na vida social, na vida familiar, na vida da igreja. Quanto mais nós vamos desfrutando do Senhor, a vida de Deus vai crescendo em nós. E nós vamos sendo transformados. Como vimos também semana passada. E até hoje rege para nós o direito de comer da árvore da vida, que representa o próprio Senhor. Nós precisamos continuar comendo. O comer trará o Senhor e gerará o vencedor. Quando nós nos alimentamos do Senhor, quando nós colocamos a nossa mente no Espírito, tem N maneiras de colocar a mente no Espírito, irmão. As ferramentas, o Senhor tem nos dado, à mercê, à vontade. Temos o invocar o nome do Senhor, podemos ler a Bíblia, imersão, grito de guerra. Temos os livros que nos ajudam a crescer em vida. O JAV, alimento diário, os livros que nos ajudam a desenvolver nossa salvação da alma. Por quê? Porque o nosso espírito já é salvo. O Espírito do Senhor está no seu espírito. E lembre-se de uma coisa. Essa palavra tem que reger a sua vida. Aquele que é nascido do Espírito, o maligno não toca. O nosso espírito está salvo, pronto. Deus mesclou com o nosso espírito, pronto, acabou, Ele é fiel, acabou. Agora e a alma? Até a volta do Senhor. Eu preciso estar comprando azeite, eu preciso estar nas reuniões, eu preciso estar na casa de adolescente, eu preciso estar praticando as ferramentas. É um meio de estar junto com os irmãos, crescendo em vida, praticando o amor fraternal. Colossenses 3, de 1 a 4, não vou ler por causa do meu tempo. Paulo falou aí para os romanos, que é para nós também, né? Ele mostra que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não é isso? Onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus Pai. Ele também falou, não só pensar, mas buscai. Esse é um meio, irmão, de nós estarmos buscando o crescimento, para que as obras da carne seja menos manifestada em nós. Mas não tem como, porque eu nasci pecador e você também. O pecado habita em mim e em você também. Mas tem um segredo. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e Ele ressuscitou. Por isso, irmão, a importância do crer, quando eu falei no início. O Evangelho é completo. Salvação no Espírito. O Senhor quer salvar nossa alma. Não vou ler por causa do tempo, 1 Coríntios 15, 45. Fala a salvação do nosso corpo, não é isso? Que nós vamos receber um corpo glorificado, é ou não é? Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e vamos receber um novo corpo. E aqueles que já dormiram no Senhor, todos os amados irmãos que dormiram,
ou morreram. Seja Itaúna ou toda a irmandade em toda a terra. Um dia os mortos, a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Eles terão também um novo corpo. Então, com respeito ao espírito humano e o corpo, esse corpo mesmo que você tem, depende de Deus. Mas a nossa alma depende, sim, de Deus, mas muito mais de nós, porque Deus quer ver a nossa busca. Se nós realmente desejamos ardentemente o genuíno leite da palavra. Se nós temos usado as ferramentas, se nós temos buscado o crescimento de vida. Por isso, então, voltando aqui para Gálatas. Meu intuito aqui não era falar muito da carne mesmo, não, tá? Não precisa assustar, não, porque carne é carne, ela já é manifesta em nós, diariamente. Eu só quero mostrar o caminho, como nós sairmos desse viver carnal, que Paulo nos mostrou em capítulo 7, não vou ler por causa do tempo, leia o capítulo 7 todo. Quando Paulo fala ali da luta, é ou não é? Ele fala a luta do homem interior com o exterior, ele fala que o bem que ele quer fazer ele não consegue, e o mal que ele não quer, ele faz, é ou não é? Aí ele fala, desventurado homem que sou. Nós nascemos no pecado, irmão, mas porém, o Senhor nos deu vida. Ele venceu a morte. Por isso que eu e você, nós não podemos ficar somente igual os Gálatas, vivendo na carne, voltando para as práticas anteriores. Até mesmo nós vamos ler aqui agora. Vamos avançar aqui em Gálatas, capítulo 5, quer ver? Eu vou fazer uma aplicação aqui. Gálatas 5, vamos avançar. 18, Gálatas 5, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Aqui, desculpa aqui, nós vimos no elementiário que subdividiu em 4 grupos, é ou não é? Esse primeiro grupo aqui está relacionado ao pecado do corpo. Prostituição, impureza, lascívia. O segundo grupo, versículo 20, idolatria, feitiçarias, só tem aí. Está relacionado a pecados espirituais. No limitiário vem bem explicado, irmão, matéria dada, se você não teve a oportunidade de ler, leia, rumina. Por isso que a vida precisa crescer em nós. Aí continua, o terceiro grupo, né? Vem mostrar para nós aqui inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas. Só até aí. Mostrou para nós o pecado relacionado à alma. Está vendo o perigo? Por que eu quis mostrar um panorâmico do Espírito? Salvação no Espírito. Espírito, irmão, é vida e paz. Nós não temos problema no Espírito. No Espírito só há unidade, só há bênção, só há paz, só há amor. O nosso corpo precisa ser glorificado, ser salvo. Mas por isso que a nossa alma, sendo salva, o segundo passo, nós somos o que somos. O meu viver interior, no homem interior, manifesta o que eu sou. O meu corpo vai manifestar. Aí, mostrou tudo aqui, o terceiro grupo. No limitiário, ficou claríssimo para nós. E mostrou lá sobre o quarto, mostrando sobre, versículo 21, depois fala, né? Bebedizes, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Preste atenção. Às vezes nós prestamos atenção só nas obras da carne. Olha que advertência para nós. Versículo 21, Paulo falou para os Gálatas, hoje é para nós. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão
o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Vamos aplicar para nós agora. Por isso que eu falei. É muito cômodo eu falar e ler os Gálatas. Agora a palavra é para mim. Nós desfrutamos do hino. Vários hinos, mas que eu gostaria de falar. Hoje, eu venho aqui. Ó Santo Espírito, vem e fala comigo. Vamos orar um pouquinho, em cima da letra desse hino de novo, que eu vou aplicar esse versículo para nós. Vamos de novo? Ora aí, individualmente. Dentro do hino, Senhor, hoje, Senhor, eu estou aqui, cada um ora individual, amém? Fala comigo, ó Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, como Espírito que dá vida, tenha liberdade de falar para nós. Fala para nós, Senhor. Senhor, nos livra das obras da carne. De tudo isso aqui que vimos, Senhor. E os que tais coisas praticaram não vai herdar o reino de Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós somos salvos no Espírito. Salva a nossa alma. Então tá bom. Agora vamos aplicar. Paulo falou para os Gálatas, não falou? A palavra é para mim. A palavra é para você. Eu e você fomos salvos no Espírito ou não fomos? Amém? Amém? Então, cuidado, amado irmão, amada irmã. Quando eu vivo na carne, eu pratico essas coisas. Por isso que eu preciso a salvação nessa noite, que irmão, que eu quero mostrar, é andar e viver no Espírito. Não tem outro caminho para nós. Enquanto eu estiver nesse corpo, nesse tabernáculo, o pecado habita aqui. Na minha carne, na sua, não habita bem algum. Vigiai, orai, para que não caísse em tentação. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, tentando tragar alguns. Você foi salvo, amém, louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor, eu fui salvo. Muito bom, eu também fui. Agora, por que você está tendo tais práticas? Às vezes o Senhor já te libertou lá atrás das mentiras. Eu estou falando para nós aqui. Esquece os gatos agora, é para nós. O Senhor já te libertou da bebida. Mas me desculpa, você fica aí com a vida social, bebendo um vinhozinho. Faz isso, faz aquilo outro. Isso você está voltando à prática. O Senhor já te libertou. Por que você anda fazendo isso de novo? Por isso, irmão, que a palavra, eu tenho que ir diante do Senhor. Senhor, me livra-me, salva-me. Senhor, que a luz da palavra, essa advertência, vem trazer para mim, Senhor. Me livra de pecar contra ti, Senhor. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Vamos ler? 1 Coríntios 6, 18 a 20. Vamos ler junto? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado. Peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e qual não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso... Agora! É agora!
Ah, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou com dificuldade de fumar. Eu estou com dificuldade de beber. Senhor, eu estou com dificuldade. O Senhor disse, agora. O Evangelho é o poder de Deus. Ele tem poder para te libertar agora. Fale para o Senhor o seu problema. Fala para o Senhor, me livra de viver nas obras da carne, manifestar a carne. Tem pecado, irmão, irmã, que você peca, eu peco, nós pecamos. Em oculto, nenhum de nós aqui vemos. Mas lembre-se, o Espírito sabe de todas as coisas. É melhor abrir mão do nosso pecado. Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos ama. Ele quer que nós herdamos o reino de Deus. E quem praticar essas coisas, não vai herdar. Lembre-se, não estou falando que você vai perder salvação. A salvação é eterna. Você pode estar convicto, a certeza e a alegria da salvação. Está se referindo ao reino, nos 1000 anos que há de vir. As bodas do Cordeiro. Por causa de alguns pecados, até hoje talvez eu não fui liberto, e nem você. Mas o que nós estamos fazendo? Amando as obras da carne? Vivendo na carne? Ou nós estamos lutando, guerreando, pedindo o Seu graça, Senhor, cresce mais em nós. Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha vida. Senhor, entra na minha casa. Que casa? Não somente física, a casa espiritual. Que somos nós. Que somos o santuário de Deus vivo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Os Gálatas desviaram. Mas nós vimos que Paulo nos advertiu. Hoje o Senhor está falando, é para nós. É agora, é para nós. Por isso que aqui vem mostrar. Aqui no capítulo 5 de Gálatas. Deixa eu finalizar a palavra. Vocês podem falar assim, meu Deus, o homem não falou nada do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, irmão, o Zé Carlos, como diz o Guilherme, ele fala semana que vem. Um passando para o outro, né? Mas é isso mesmo, né? Muito bom, né? É isso mesmo, nós nos complementamos. Né? Então, irmãos, com respeito a ser liberto, irmãos, ser salvos. Vamos continuar pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Antes de eu entrar no fruto do Espírito, desculpa aqui pelo tempo, mas eu não posso deixar de falar esse versículo. Vamos abrir Romanos 5:10. Vale a pena. O fruto do Espírito eu vou mostrar um pouquinho, o Zé Carlos continua semana que vem, que é o complemento da palavra, mas eu vou mostrar rapidamente sobre o leis, a câmara, a ressonância, mas só da maneira dinâmica, amém? Romanos 5:10. Vamos ler? Por quê? Amém! Vamos ler a última frase junto? Seremos salvos pela sua vida. Quem quer ser salvo nessa noite, diga amém. Amém. Quem quer ser liberto das obras da carne, diga amém. Amém. Quem quer ser transformado, diga amém. Amém. Irmão, nós seremos salvos pela sua vida. Tem uma vida que tem um poder, ela tem o poder de nos transformar. Basta você crer. Basta você abrir a sua boca e invocar o Senhor, imergindo na palavra do Senhor, usando todas as ferramentas. Fale para o Senhor, Senhor, eu creio que eu vou ser salvo pela sua vida. Muito mais. Se você está satisfeito com a sua vida agora, tem uma salvação que está te esperando e é muito mais. Seremos salvos pela vida do Senhor. O Senhor quer nos dar o reino. Por isso vamos
esforçar o máximo, irmão, para não andar na carne. Vamos usar as ferramentas, vamos usar mais o nosso espírito, vamos estar junto com os irmãos. E finalizando então, Gálatas 5. Os frutos do Espírito gostaria de ler e só dar a pincelada e terminar. Gálatas 5. Ó Senhor Jesus. Versículo 22, vamos ler até o 26 da maneira dinâmica. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, os que são isso, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, que fala que o fruto do Espírito é. Cantamos o hino na vida da igreja, caminho excelente é o amor. E é isso mesmo, à medida que a vida vai crescendo em nós, o amor em nós é manifestado. O nosso Deus é um Deus doador. Assim como Ele se fez 3, sendo o único Deus, enviou o seu Filho. Ele deu para nós. João 3,16, não é isso? Deus amou o mundo. Deus amou você. O mundo aqui não é esse mundo sistematizado. O mundo aqui é a humanidade. Deus amou você. Que Ele deu seu único filho. Aí nós sabemos que 1 João 3,16, fazendo o elo da ligação, João 3,16, Deus deu a vida. E 1 João 3,16 fala-nos que agora é nós. É a nossa vez de dar a vida pelos irmãos, ajudando uns aos outros, sendo companheiros uns dos outros. Por isso, irmão, que o fruto do Espírito, o primeiro deles é o amor. Sabemos que Deus é amor. 1 João 4,8, não vou ler por causa do meu tempo que esgotou. E aqui, irmão, vem falando tudo, né? Alegria, paz, longanimidade. Agora lembre-se, por favor, tá? Tem que ler a Bíblia para entender a Bíblia. Os frutos do Espírito não é somente isso aqui não, tá? Paulo aqui abreviou em 9. Mas quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, tem muito mais. Nosso Deus, Ele é muito mais. Então, não é somente, né, esse aspecto dos frutos do Espírito. Eu só anotei alguns para vocês. O fruto do Espírito também é humildade. Está na Bíblia. É misericórdia, é piedade, é justiça, é santidade, é pureza e muito mais. Fruto do Espírito é. E louvado seja o nome do Senhor. Andar peripatel, andar estoiquel. Aí o Senhor nos colocou numa câmara de ressonância, finalizando. Hoje podemos trazer, mostrar aqui, né, que nós já temos recebido, é a vida da igreja. E aonde nós temos o laser, o raio laser, que é a palavra de Deus, que é poderosa para nos transformar. A palavra de Deus que está nos transformando. A palavra de Deus que nos faz andar e viver no Espírito e praticando os frutos do Espírito. Por isso, irmão, vamos continuar na câmara da ressonância. Que esse raio laser, que é o próprio Senhor como Espírito e vida, continua fazendo a obra em cada um de nós. Irmão, não vamos sair dessa câmara de ressonância. O nosso lugar é a vida da igreja. Mesmo com diversidades e muitas dificuldades, vamos continuar pensando a mesma coisa. Vamos continuar andando e vivendo no Espírito. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Desculpa pelo tempo tomado, né? Os avisos, aviso, né? É por causa do horário, né? Desculpa, os avisos. E é de suma importância, amém? Os avisos, porque tem que falar da conferência e demais assuntos, amém? Avisos. Jesus é o Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós e todos aqueles que vão estar ouvindo essa palavra. Jesus é o Senhor.